Bom, gente, tudo bem com o professor Maico? Mais uma aulinha, né, do nosso sobre ótica, né? Espero que vocês tenham ido bem na avaliação. Vocês viram que ela é simples, né? Nossa aulinha dessa semana, ele vai ser sobre lentes esféricas, né? A gente vai ver as propriedades das lentes esféricas, depois a gente vai ver os cálculos, né? Então, lentes esféricas, a gente está vendo que tem uma figura aqui, que tem a ver com o comportamento dessas linhas. Observe aqui que a gente está vendo linhas paralelas, e essas lentes esféricas são capazes de abrir e fechar os feixes, né? Então, a gente vai falar de convergência e divergência, né? Observe aqui que tem a luz fecha e abre, tem hora que ela reflete, ela volta, né? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Então, lentes trabalha com refração, espelhos com reflexão, ok? Bom, nomenclatura e representação, né? Então, lentes de bordas finas, ou também chamado de delgadas, né? Então, aqui, ó, bordas finas, ó, tá vendo, ó? Então, é chamado de biconvexa, côncavo convexo, ó, côncavo convexa, ou plano convexa, né? Ó, convexa é quando ela é gordinha, tá? E temos lentes de bordas grossas, ó, bordas grossas. Então, bicôncava, ó, a concavidade dela aqui, né? Plano côncava e convexo côncava, tá? Então, são as lentes aqui, ó. Tem elas mais bonitinhas aqui, ó, tá? Como que são as lentes, tá? Ó, lentes assim também, tá? Então, são côncavas e convexas, né? Então, como que a gente vai representar? Ó? As que forem de bordas finas, né? As convexas, a gente vai mostrar com uma flechinha assim, ó, bordas finas. A que for borda grossa, que é côncava, a gente vai mostrar com a flechinha ao contrário, tá bom? Olha lá, o que são, né? Então, lente esférica é o sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana, tá? Então, se ela for plana convexa ou plano côncavo, daí cai nisso aí. O meio intermediário é constituído a lente propriamente dita, sendo geralmente o vidro ou o plástico, né? Então, olha aqui, ó. Bordas grossas, ó, a lente aqui no cantinho, e bordas finas, né? Pode ser de vidro, de plástico, a lente, né, gente? Então, ó, geralmente, né, quando a gente usa o ar e coloca plástico, vidro, a gente tem esse comportamento, ó. A de bordas finas são convergentes, elas convergem em um ponto, tá? A de bordas grossas, né, as côncavas, o que ela faz? Vem, ela abre o feixe, então ela é divergente, tá bom? Mas a gente vai ver que vai depender do meio que ela está inserida. Então é importante, o comportamento óptico de uma lente depende do meio que ela é colocada. Esse comportamento aqui é no ar, tá, gente? Tipos de lente, né? Lente convergente, olha só. O raio vem e converge, tá, gente? Vou até pegar aqui opções de ponteiro, eu gosto de fazer esse risquinho, ó. Converge, tá? Lente divergente, ele abre o feixe, ó, né? Ele abre o feixe, ó. Ok? Então, diverge. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de uma lente convergente, ó, né? Ela é de bordas finas, né? Biconvexa, no raio vem e se fecha aqui, ó, né? Que seria o foco dela, tá? Bom, comportamento óptico, tá, gente? Vamos estudar um pouquinho o comportamento óptico dessas lentes, tá? Então, olha, esse aqui é o índice de refração, tá? Então, quando o índice de refração é menor que o da lente, então a gente fala, imagina aqui, ó, nós temos o ar e o vidro. Então, a lente é de vidro, tá? E aqui fora nós temos o outro meio, que é o ar. Então, o N do meio do ar é menor do que o índice de refração da lente. O que nós temos, ó? Bordos finos são convergentes, e bordos largos ou grossas são as divergentes. É o que a gente viu até agora, tá bom? Lembra que eu falei que o comportamento óptico vai depender do meio que eles estão inseridos? Então, se o meio for um índice de refração menor do que o índice da lente, a gente tem, então, esse comportamento de convergente e divergente padrão. Só que pode ser que a gente use essa lente, né,
dentro de uma outra substância, num outro meio qualquer. Então, esse meio, onde a lente está inserida, pode ser maior que o índice de refração da lente. Então, imagina que nós temos uma lente de vidro, né? Uma lente de vidro, mas o meio aqui onde ela está inserida é um líquido de índice de refração maior, né? Então, o comportamento vai ser inverso. As de bordos finos serão divergentes e as de bordos grossos, largos, serão convergentes. Gente, isso aqui é conhecimento, né? Pode cair em alguma atividade e tal, mas a gente vai explorar mais aqui na teoria, beleza, mas na prática a gente vai explorar mais esse aqui, tá? Mais essa aqui, ó. Né? Esse aqui a gente não vai explorar muito, não. Bom, então olha lá. Então, índice, não, geral, né? Convergentes bordo finos, né? E divergentes bordo grosso. Aqui é o que a gente usa. O índice da lente é maior que o índice externo. Agora é mais raro, né, a gente usar isso, por isso que a gente não vai explorar tanto. O índice da lente menor que o índice externo. Então daí inverte. Os bordos grossos são convergentes, os bordos finos são divergentes, tá? A gente vai usar mais esse aqui, tá? Bom, elementos das lentes, né? Então é importante a gente conhecer, igual a gente conheceu dos espelhos, né? Foco, centro de curvatura, etc. A gente também tem que ter aqui para as lentes. Lembrando que nos espelhos a gente tem reflexão e nas lentes a gente tem refração. Então, no espelho a luz bate e reflete. Nas lentes a luz bate e, né, refrata, tá bom? Então, convergentes, tá? Então, ó, o que a gente tem? Pontuante principal, é o nome aqui, que fica 2 vezes, né, a distância do foco aqui, a lente. E o centro óptico é o O, que tá meio deslocado aqui, né, gente? Mas o óptico é o O. Então, seria o centro da lente aqui, ó, bem aqui, ó, né? E aí nós temos o foco, F e F', tá? Então, do lado que vem o raio, a gente chama de AF, né? E o lado que sai, o raio refratado, F' e a linha, tá? Estão à mesma distância nesse caso. Então, ó, dos divergentes, tá? A gente tem, então, a gente vai considerar aqui os divergentes são as lentes de bordos grossas, e a gente também tem o eixo óptico, ponto antiprincipal dos dois lados, e o foco, tá? Bom, lentes convergentes, né? Raios notáveis. Assim como nós tínhamos os raios principais nos espelhos, nós vamos ter aqui nas lentes, tá, gente? Então, olha só. O raio que vem paralelo ao eixo principal, né? Ele vem paralelo, ó, ao eixo principal. Como que ele refrata? Passando pelo foco, tá bom? Então, quando ele passa pela lente, ele é refratado passando pelo foco, na direção do foco, tá? Então, olha só. O outro raio, né, que é o inverso, é quando ele vem passando pelo foco, ele sai paralelo, tá bom? Então, se ele vir na direção do foco, é reversível, né? Ele refrata reto, paralelo ao eixo principal, tá? Então, se ele vem reto, ele, né, refrata no foco, converge no foco. Se ele vem pelo foco, ele sai reto, tá? Próximo agora, o raio que passa no centro da lente passa direto, não sofre desvio, tá, gente? O raio que passa pelo ponto antiprincipal, ele refrata, né, ele converge para o ponto principal, antiprincipal do outro lado da lente, tá? Lentes divergentes, raios notáveis. O raio que vem paralelo ao eixo, ele refrata divergindo, então abrindo, tá? Olha lá. Só que o seu prolongamento, ó, passa pelo foco, tá bom? Aqui nós vamos falar dos prolongamentos dos raios refratados. O raio que vem na direção do foco, olha só que interessante, ele está na direção do foco, tá? Olha lá. Ok? Ele refrata
paralela ao eixo principal, tá? Ok? Então, olha só. O que vem na direção, né? O que vem reto, refrata, né? Com seu prolongamento passando pelo foco, né? Já o raio que vem na direção do foco, refrata paralelo ao eixo principal, tá bom? Agora, o raio que passa pelo centro não sofre desvio. Então, esses são os raios, né? Os raios notáveis, os principais raios. É assim que a gente vai formar as imagens, tá, gente? Olha lá outro raio. O raio que vem na direção do ponto antiprincipal, ele refrata também, né? Na direção, né? Ele refrata com seu prolongamento, na direção do seu prolongamento, né? Do raio refratado. Tá bom? Então ele vem aqui, ó. Então ele vem na direção de A e sai, né? Na direção do prolongamento do raio refratado. Bom? Bom, construções gráficas, tá, gente? Então a gente vai ter o mesmo comportamento. Quando a lente ela é convergente, no nosso caso aqui, né, estamos considerando as de bordas finas, né? As convergentes. A posição do objeto vai diferenciar o tipo de imagem que vai nos fornecer. Então, a gente considera um objeto aqui, ó, que tá vendo a flechinha vermelha, um objeto antes do ponto antiprincipal, tá bom? Então, antes do ponto antiprincipal aqui, ó. Como que a gente vai construir? A gente usa os raios notáveis, ó, sai um raio paralelo ao eixo, ele faz o quê? Refrata passando pelo foco, não é isso? A gente usa um outro raio, ó, o que vem reto, passa direto, não sofre refração. Então a gente tem uma imagem, tá bom? A imagem do outro lado, ela é formada entre o ponto antiprincipal e o foco. Ela é formada pelo cruzamento dos raios, não é isso? Então a imagem real e invertida, ok? Olha lá, imagem real invertida e menor, tá bom? Então isso aqui é a imagem de uma máquina fotográfica, né? É assim que as lentes das máquinas fotográficas funcionam, tá? Então vem o objeto, passa pela lente, diminui e aí grava num CCD. Hoje é tudo eletrônico, né? Num sensor lá dentro. Então essa imagem tem que ficar pequenininha para poder pegar o sensor, tá? Bom, trazendo agora a imagem daqui, de trás do ponto antiprincipal para cima do ponto antiprincipal, nós colocamos aqui o objeto, desculpa, não a imagem. O objeto sobre o ponto antiprincipal, a gente pode construir e ver como que vai ser a imagem dele. Então usamos os raios notáveis. Quando o raio vem paralelo, ele refrata passando pelo foco. E quando vem na direção do centro da imagem, né? Do centro da lente, desculpa, ele não sofre refração. Olha só. Então nós temos o objeto. Também, o objeto aqui é formado pelos cruzamentos dos raios reais. Então é um objeto real. Está sob o ponto antiprincipal, né? Do mesmo tamanho do objeto e invertido, tá, gente? Ó. Então, imagem real, invertida e igual o objeto, não é maior nem menor, ok? Agora a gente coloca aqui o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, tá? E a gente vai tentar construir a imagem dele. Então, ó, que vem reto passa pelo foco, o raio que passa pelo centro não sofre refração. Então, quando o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco, a gente tem uma imagem também real, tá? Formada aqui pelo cruzamento dos raios. Só que essa imagem é maior do que o objeto, ó. Maior do que o objeto, invertida, né? Ok? Então, aí, ó. Imagem real. Invertida e maior, tá? Isso aqui é o que é usado nos projetores de slides, ok? Então, os projetores de slide. Então, o objeto lá dentro do slide, ele está de ponta cabeça, né? Assim? E ele sai reto, nós vimos ele certinho, tá bom? Bom, sobre o foco. Então, se a gente colocar agora o objeto sobre o foco, vamos ver como que vai fazer. Então, o que vem reto passa pelo foco. E o que passa pelo centro, passa direto. Tá? Então, sobre o foco,
não há cruzamento dos raios, né? Nem o prolongamento e nem os raios aqui refratados. Então, olha lá, os raios são paralelos, tá? Então não há formação de imagem, é igual a gente tinha lá com os espelhos, lembra? O espelho côncavo, né? Imagem imprópria, não é formação de imagem, tá, gente?